E eu sei que vocês são animados por diálogo com os pais, porque com tanta criança assim, você vai ter muito animação. Olha só. Meu Deus do céu, o que é criança? Lá em Curitiba não tem tanto assim não, hein? Eu vou descer aqui e eu vou precisar de ajuda de alguém aqui, tá? Muito bem. Isso. Bom, primeiro, criança, eu vou fazer duas perguntas, tá? Bom, os pais de vocês trabalham, não é? Todos têm uma profissão, não é verdade? Uns pode ser que tem padeiro, tem funcionário público, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem açougueiro, tem trabalhador rural, né, que eles trabalham na roça, tem motorista, tem mãe que é doméstica, tem mãe que trabalha na lavoura, não é verdade? Todas essas pessoas têm uma profissão, né? E aqui, no Fernando Prestes, tem um riozinho, mas bem pequenininho, né? Rio, mas é um córrego, você não pode lembrar. E não tem peixe. Mas tem lugares que tem um rio muito grandão, um mar bem grande, e lá tem uma profissão que chama pescador. As pessoas ali trabalham como pescadores. Eles vão lá, pescam o peixe, guarda, né, hoje no freezer, e depois vende e ganha dinheiro com isso, para poder sustentar os filhos, para comprar roupa, calçado, comida, material escolar, né? Então é uma profissão também o pescador. Não aqui em Fernando Prestes, mas em muitos lugares tem pessoas que trabalham assim, né? Como pescadores, para poder ganhar vida. Então, trabalha um dia inteiro pescando, ou às vezes trabalha a noite inteirinha pescando. E tem época, tem dia que eles pescam bastante peixe, e tem dia que não pesca nada, né? Porque o peixe é assim. Quando está frio, a água fica fria, ele não sente fome, então ele não vai lá para beliscar a minhoquinha, a isca do anzol. Ele não come, então eu acho que ele dorme, não sei, ele fica quietinho, ele não vem comer. Então ninguém pesca, ninguém pega nada, né? Se estiver ventando muito também, eles não vêm comer. Então é um problema sério. Quem precisa de pescar para poder vender, para ganhar dinheiro, para comprar as coisas, né? E também, moçada, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem tem um melhor amigo aqui? Tem um melhor amigo. Eu tenho uma pessoa que é essa pessoa é minha melhor amiga. As irmãs têm uma pessoa que é o melhor amigo ou a melhor amiga? Os pais também têm alguém que é o melhor amigo, né? Pode abaixar a mãozinha. Conta tudo para o amigo, conta o segredo, né? Conta. Até esquece que o melhor amigo também tem um outro melhor amigo. Aí ele conta um segredinho para o melhor amigo, aquele melhor amigo conta um segredinho para o outro melhor amigo, e aquele melhor amigo vai contar para o outro, que vira uma corrente, né? Muito bem. Então eu fiz duas perguntas, né? Quem tem um amigo, um melhor amigo, todo mundo eu sei que tem, porque eu também tenho, né? Que a gente reclama às vezes, né? Da mãe, a minha mãe não deixou brincar na rua, a minha mãe não deixou brincar até de noite na rua, né? Fica reclamando, né? Vai contar para o melhor amigo. Todo mundo tem alguém que é o melhor amigo, todos, sempre tem, tá? O pastor também, nosso pastor aqui também tem, pastor Marcelo, tem um melhor amigo, né? Ali tem uma amiga dele, a melhor amiga dele ali, ó. Uma Mercedes. Quando a coisa aperta e a tia Lene fica meio brava, ele vai lá assim, o melhor amigo vai, ai mãe, a comadre não está brava comigo, né? Então ele não é amigo. E a Lene também, a tia Lene, quando ela tem um melhor amigo, né? A mãe dela, o pai dela, e de vez em quando o tio Marcelo, o pastor Marcelo, entra com aqueles botina tudo sujo em casa, e ela vai lá na casa do melhor amiga, né, na mãe dela, e diz, não, ela não tirou tudo a casa, né? E é uma coisa de outra, né? Todo mundo tem melhor amigo, né? Muito bem. E nós vamos falar, crianças,
de 3 pessoas, né? De Pedro, de Tiago e de João. E eles eram o que eu falei agora? Pescadores, era a profissão deles. Eles trabalhavam, viviam da pesca, trabalhavam pescando, sabe? Às vezes tem o pai que gosta de pescar de vez em quando, mas já pensou, todo dia se pescar, aí não cansa, fala, eu preciso esfriar a cabeça, né? Fazer aí, eu preciso ir na igreja, às vezes fala, olha, eu estou cansado de pescar, de ver peixe na minha frente, de ver varas de pesca, de ver rede, então eu preciso ir para a igreja para dar uma distraída, para ouvir a palavra, porque eu não aguento mais, né? Muito bem. Então, Pedro, Tiago e João eram pescadores, eles trabalhavam, era a profissão deles, pescadores, né? E aqui em Fernando, eu sei que não tem trem, né? Embora tenha um monte de criança, mas não passa trem. Lá em Cândido passa trem e não tem tanta criança assim. Toda hora passa trem e acorda a gente assim, todo dia inteiro. Cada meia hora passa trem, né? E o povo acorda sujo e vai dormir de novo, né? Mas aqui não tem trem, não sei o que acontece. Mas aqui não tem trem, que é o meio de transporte da gente, né? Que aqui em Fernando Prestes não tem mais. Antigamente tinha, longe aqui, mas tinha. Não, eu sei que não tem ônibus para você viajar para Catanduva, para São Paulo. Aqui não passa ônibus dentro, né? Não tem, acho que nem mais van. Você quer ir em Monte Alto, Taquaritinga. Se você não tiver carro, você precisa, depende de carona ou de pegar aí uma condução da prefeitura, né? Não tem. Mas naquela época, lá onde que nós vamos falar aqui, que é um lugar que chamava Galiléia, também não tinha trem, não tinha ônibus, né? Não tinha avião, naquela época não tinha essas coisas, mas o meio de transporte daquela época, tudo era feito com barco, né? Eles usavam o barco. Então eu trouxe aqui um barco que a tia Nilda fez, embora vocês tenham nenhum, mas eu vou pegar esse aqui por todos. Esse barco era no meio, aí, é o vento, segura aí, é o velcro aí e descolou. Então, moçada, o meio de transporte era o barco, que era o único meio de transporte que as pessoas usavam para viajar, para ir do outro lado do mar, porque não tinha avião, não tinha ponte, não tinha carro, não tinha nada. Então, era o barco o meio de transporte. E para trabalhar, como Pedro, Tiago e João também trabalhavam, eles usavam o barco para ir lá no alto mar para poder trabalhar, certo? Era o meio de transporte que tinha. E lá no alto mar tinha os peixes maiores, os peixes mais bonitos, aqueles peixes que não tinham aqueles muito espinhos, sabe? Então, eram aqueles peixes procurados, que todo mundo queria comprar. Então, eles iam lá no alto mar. Só, crianças, que lá no alto mar dá muito vento, mas vento, muita tempestade. E aí começa a balançar o barco, e o barco afunda, começa a entrar água dentro, vai enchendo, e ele afunda, né? Mas antes nós vamos mostrar aqui o Pedro, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, crianças, olha, esse aqui é o Pedro. Ele era do que ele trabalhava como? Ele era um pescador. Então ele trabalhava, ele precisava de um meio de transporte, que era um barco. Vamos ver se vai parar. Deixa eu pôr naquela
muito rápido, que o Pedro não ficou desse lado aqui. Muito bem. Esse é o Pedro. Pedro, ele trabalhava como pescador. Pedro, né? Mas tinha um outro pescador, tinha muitos, mas eu vou falar de 3. Tinha outro pescador que era o Tiago. Pedro Friolo. Justo o Pedro, porque ele não creu em Deus, hein? Mas deixa ele ali, depois eu vou. Muito bem. Então tinha Pedro e Tiago. Todos os dois eram pescador, mas tinha um outro também. Cadê o João? O João, vamos ver se o João tem fé. Se o João tem fé, ele vai ficar aqui no barco. Pedro, Tiago e João. E eles, a profissão deles eram pescadores, né? Então a vida deles, quando eles não estavam descansando, eles estavam lá dentro do barco, lá no alto mar, trabalhando, pescando, né? Pescando. Mas muitas vezes, como eu disse, lá no alto mar, dá vento e dá uma tempestade tão forte e começa a balançar o barco e começa a encher de água. E o que acontece se enche o barco de água? Não vai afundar, né? Então, uma certa vez, eles estavam pescando, e aí, gente, veio um temporal lá. Olha a chuva, temporal, vamos ver se a chuva. Aí veio um temporal, muita chuva, e chuva, que vinha, e a chuva começou a encher o barco, e o vento que balançava esse barco, e era uma coisa terrível. Pedro, Tiago e João ficaram morrendo de medo, muito medo, porque dá medo mesmo. Vocês já andaram no barco? Quem já andou no barco? É gostoso, mas não dá um pouco de medo? Dá um frio na barriga, eu já andei, mas fiquei com medo. Né? Eu fui andar no meio do rio Tietê, um barquinho, quase que eu fiz virar com um monte de gente. Com medo, fiquei em terra, quase o barco virou. Quis virar e graças a Deus não virou. E nós estávamos longe da beira do rio e nós passamos um apuro porque o barquinho era pequeno e lá forma onda também, sabe? E era o barco que nós estávamos correndo. E eu nunca tinha andado de barco, criança. Comecei a remar, o barco começou a virar em volta. E não saiu do lugar. Não saiu, foi um sufoco, eu não sabia o que tinha andado. Mas é gostoso, é macio. Mas entra água, vira uma coisa. E a chuva caindo, e o vento, a tempestade, mas muita tempestade. Eles ficaram com muito medo. Mas eu não perguntei para vocês se vocês têm um melhor amigo. Todo mundo tem um melhor amigo, né? Pedro, Tiago e João, não deixa ele cortar ali. Pedro, Tiago e João também tinham um melhor amigo. Sabe quem que era o melhor amigo dele? Era esse aqui, ó. Jesus Cristo. Ele era o melhor amigo de Pedro, Tiago e João. E aí, e Jesus, nesse dia, também estava lá no parque. Só que Jesus estava dormindo tranquilo lá no parque. E aí, gente, criança, aquela tempestade. Tempestade. E o barco querendo afundar, e eles, Pedro, Tiago e João, ficaram desesperados, mas muito desesperados, com muito medo. Agora nós vamos morrer todo mundo, porque lá no alto mar eles iam afundar, eles não iam conseguir. E lá tem peixes grandes, tubarão, né, que come pessoas, né, come animais, e se eles afundassem, os tubarões iam comer eles. E eles muito desesperados. Mas Jesus estava lá dentro desse barco.
Jesus estava bem tranquilo, dormindo lá na polpa do barco, né? Aí lembraram, nosso amigo está aí, vamos acordar ele, porque senão nós vamos morrer tudo afogado e até Jesus vai morrer afogado também. Porque ele está dormindo, na hora que ele acordar, já cheio de água, né? Não sabe nem o que está acontecendo. E foram lá, bateram no pé de Jesus, Jesus, acorda aí, acorda, porque ó, o barco vai afundar, a coisa está feia, muita tempestade, muita chuva. E aí, acordou Jesus, aí Jesus pegou, sabe o que ele fez? Pegou e levantou assim, deu uma espreguiçada, bocejou e falou assim, ô vento, ó, acalma aí, mar, acalma. Aí, criança, esse tempo de chuva foi embora, acabou, calmou, né? E aí apareceu até o sol começou a brilhar, porque Jesus estava lá no barco, e Jesus, Pedro, Tiago e João, esqueceu que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus era aquele que tinha criado o mar. Eles esqueceram que Jesus era aquele que tinha criado as árvores que tinha dado origem ao barco, porque o barco era de madeira, né? Eles esqueceram que Jesus era o dono da vida, dono dos peixes, de todos os animais aquáticos, esqueceram de tudo. Mas quando eles acordaram Jesus e clamaram por Jesus, aí Jesus mandou a tempestade embora, a tempestade foi embora, aquele tempo feio, chuvoso, desapareceu e apareceu um lindo sol ali, né? Então eles clamaram para a pessoa certa, porque por aí tem gente que quando começa aquelas tempestades, aquela chuva, e queima folhinha, e queima galinha, e pede não sei para quem, e pede não sei para o outro, né? Mas quem conhece Jesus, que tem Jesus como seu melhor amigo, quando as coisas estão difíceis, quando a coisa está apertada, a gente pede para Jesus, né? Olha, eu vou contar até agora que eu lembrei do meu sobrinho, Marlon, a tia Lene e o tio pastor Marcelo conhecem, né? O Marlon, quando tinha a idade de vocês, a mãe dele era muito brava. E ela batia nele, dava uma dó, porque ela batia nele à toa, ele não fazia nada, ela batia. Era assim, coitado. Até hoje ele falava, nem brincar, ele ganhava brinquedo, ela não deixava brincar. Os brinquedos ficavam tudo novinho, ela era meio doidinha, né? E aí, quando ela ia bater nele, que ela pegava um chinelo ou uma vara, ele falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Você sabe que ela não batia? Ela não batia, acontecia isso na infância do Mário, né? O meu sobrinho agora ele é grandão, já é adulto, tem bebê, né? Mas porque ele clamava por um nome poderoso, e a mãe dele não era crente, mas ela, sim, ele cria em Jesus e ele pedia e ela não batia, porque ele batia nele, viu? Aquele menino apanhou tanto, tadinho. Até um dia que ele ficou mocinho, ele segurou a mão dela, falou assim, agora você não vai bater mais não, que eu cresci, né? Segurou, falou, você vai bater, né? Mas ele clamou para a pessoa certa, que é o nosso melhor amigo, Jesus. É lógico que você não vai fazer arte, desobedecer tua mãe depois de clamar por Jesus, que aí também ele não vai querer ajudar, né? Mas quando você é inocente, quando você não fez nada de errado, e que às vezes as coisas por aí apertam, se você pedir para Jesus, que é o teu melhor amigo, ele ouve, ele atende, viu? Ele atende, ele ouve a gente, não é verdade? Quantas vezes que nós estamos em apuro, e às vezes nós não conseguimos nem falar, né? Mas nós pedimos para o Senhor na mente, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes um problema difícil também não é assim. Você não estudou aquilo que a professora mandou você estudar para a prova, e depois você quer que Jesus faz você lembrar na hora da prova, aí não tem jeito. Você precisa fazer a sua parte. Mas se você fizer a sua parte
e pedir para Jesus, Ele vai te ajudar, porque Jesus é o nosso melhor amigo, como Ele era o melhor amigo de Pedro, de Tiago e de João. Ele é o nosso amigo. Crianças, vocês não sabem quantas vezes eu já pedi as coisas para Jesus, o socorro, porque Ele é o meu melhor amigo. E vocês acreditam que Ele fez? E Ele faz, viu? Aquilo que você pedir para Ele é o melhor amigo. E Jesus é poderoso. E Ele faz coisas gloriosas na nossa vida se a gente crê e se nós tivermos Ele como o nosso melhor amigo. Não é verdade? Mas acontece, crianças, que Pedro, Tiago e João, ele trabalhava como mesmo? Pescadores, era a profissão dele. Se ele pescava, ele tinha peixe para vender e ganhar. Se ele ia pescar e ele não conseguia pegar peixe, ele não tinha peixe para vender, ele não ia ganhar, né? Não tinha. Então, crianças, certa vez, Pedro, Tiago e João foram pescar, né? Foram pescar. E aí era noite. Agora eu não tinha sol. E eles foram pescar. Pescaram a noite inteira. Jogava a rede de um lado, jogava para o outro. Porque o pescador, ele sabe aonde que fica, onde que tem mais peixe. Sabe, ele tem um conhecimento, aonde que tem aqueles movimentos, os peixes, você já viu, né? Peixe pula na água, né? Eles vê, aí eles iam aqui, jogavam a rede e não pegava nenhum. Jogava do outro lado, nenhum, andava, navegava mais um pouco para lá, não conseguia pegar nenhum peixe. E aí, crianças, vocês imaginam que Pedro, Tiago e João, no outro dia o dono da casa ia lá para receber o aluguel e ele não ia ter dinheiro porque ele não pegava peixe. Olha que situação. Coitados, o que eles iam comer? Se não tinha mistura, não tinha o arroz, o feijão para eles comprar para eles em casa e não tinha dinheiro porque não pescou, como que ia fazer? Eles precisavam do peixe. E aí eles trabalhavam a noite inteirinha e vai daqui, joga a rede de lá e arma a vara daqui, troca a isca, coloca a minhoca, coloca a lagartinha, coloca o gafanhoto, coloca o grilo, coloca aquela larvinha lá do podre, coloca a raçãozinha molhada e põe um pedacinho de fígado e põe um pedacinho de moela e não consegue pegar nada. Desanimados, coitados, falaram assim, hoje nós não vamos ter comida em casa, porque não pegamos nem peixe. Mas eles tinham o melhor amigo. Quem que era o melhor amigo dele? Jesus, né? Aí Jesus falou assim para eles: ó, gente, Pedro, Tiago e João, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão jogar agora a rede lá daquele lado ali. Aí Pedro falou: ih, Jesus, ó, já jogamos para lá, jogamos para cá, jogamos para o outro lado, trocamos um anzol, pusemos um anzol maior, pusemos um anzol mais pequenininho, menorzinho, trocamos a rede, lavamos a rede, fizemos, não dá, tentamos a noite inteirinha e a gente não conseguiu pegar nada, não deu nada hoje. O pescador, ele fala assim, não deu nada hoje, hoje foi muito fraco, muito ruim, e nós não vamos ter dinheiro para comprar nada em casa hoje. Mas Jesus falou, não, vai lá e joga lá daquele lado lá. Crianças, aí eles nem estavam querendo, mas Jesus era o que deles? O melhor amigo. E Jesus, que criou o mar, criou as plantas, criou os peixes, e você sabe que Jesus sabe até quantos peixes tem ali no lugar, sabe o tipo, a qualidade do peixe, sabe o tamanho do peixe, sabe tudo, porque foi Ele que criou, e Ele tem tanto poder que de lá do céu, Ele vê, Ele enxerga, igual eu estou enxergando vocês aqui, Ele vê tudo, e Ele falou assim, ó, joga ali tem um monte de peixe, tem um monte que chama cardume, ó, ali tem um cardume de peixe, você joga lá, mas Pedro, Tiago e João já estavam desanimados, cansados, os braços doendo, tanto jogar e puxar.
Aí eles já estavam lavando, porque eles tinham, era a ferramenta deles. Quando chegava aqueles ia para trabalhar, eles lavavam as redes, dobravam tudo certinho, para o outro dia ir de novo trabalhar. Aí Pedro falou assim: Jesus, ó, nós não vamos não, porque nós pescamos a noite inteira, nós não aguentamos mais o nosso braço doendo de tanto jogar nele, e nós não conseguimos mais nem um peixinho, nem um lambarizinho assim, Jesus, nós não conseguimos. Hoje não deu, não tem nada. Jesus falou: joga ali. Aí Pedro falou assim: bom, eu sei que o Senhor Jesus é poderoso, eu sei que o Jesus é dono de tudo, então eu estou cansado, desanimado, mas sobre a tua palavra, como o Senhor Jesus mandou, eu vou jogar. Vamos lá, não custa, vamos jogar pela última vez, vamos, igual a gente fala, vamos tentar mais uma vez. Aí foram, crianças, e jogaram a vez. Aí começaram a puxar. Pedro começou a puxar ele, mas ficou muito pesado. Aí falou: ô Tiago, vem me ajudar aqui, Tiago, está pesado. Aí o Tiago e Pedro começou a puxar, mas não aguentava. Aí falou assim: João, puxa aqui, o negócio está puxando. Nós devemos ter pego um monstro aqui, porque ele é muito pesado. E começou a puxar. E quando a rede foi chegando, criança, mas que muito peixe, aqueles peixões grandões assim, lindos, bonitos assim, brilhando, e eles foram jogando dentro do barco, aqueles peixes foram jogando, encheu o barco. Aí pediram até ajuda, falou: o vizinho lá, o colega, traz um barco aqui, pegamos um monte de peixe. E aí foram encher os barcos de peixe. Aí todo alegre, todo feliz, né? Aí Pedro sabia que eles conseguiram pegar um monte de peixe, porque Jesus mandou e eles obedeceram a ordem de Jesus. E aí eles foram lá e pegaram aquele monte de peixe. Aí ganharam dinheiro para aquele dia, para aquela semana, para o mês inteiro, porque pegaram muito peixe, né? E aí Pedro ficou todo feliz: Jesus, muito obrigado, que a gente tem que ser grato a Deus. Quando Deus faz algo por nós, nós temos que ser grato a Deus. E como a gente é grato a Deus? A gente é grato a Deus quando a gente vem para a igreja, Deus nos abençoou, e a gente vem para a igreja, e não é porque o Marcelo manda um zap lá: senti sua falta. Não, a gente vem para a igreja, não é porque eu toco ir para a igreja, porque senão depois o pastor Marcelo acaba muito lá no pouquinho, fica mandando mensagem, sentiu falta, porque eu não vejo todo leite, que você quer, e para ele não ficar enchendo as paciências, então eu mando tudo. Aqui eu sei que não acontece, né? Isso não acontece, né? Mas aí eu pergunto: por que não está vindo a igreja? A gente vem para agradecer a Deus pelo que Ele fez por nossas vidas, né? E aí Pedro, Tiago e João ficaram muito felizes, né? E agradeceu Jesus. Jesus, muito obrigado, né? Porque o Jesus fez isso por nós, né? Agora eu fiz uma coisa. Isso foi um milagre que o Senhor fez por nós. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Olha, a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescador de peixe, não. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. Mas como assim? A partir de hoje, vocês vão trabalhar na minha obra, vocês vão pregar a minha palavra para ganhar almas para o meu reino. E aí, Pedro pegou aquelas redes, jogou fora, Tiago, jogou tudo fora, abandonou o barco, né? E foi seguir a Jesus. E aí foram obedecer a Jesus e foram uma bênção nas mãos de Jesus. Tanto é que nós estamos falando dessas três pessoas: Pedro, Tiago e João, né? Pedro, aí um certo dia, e Pedro era medroso, sabe? Aquela pessoa que tinha medo de tudo, tinha medo de parar, tinha medo de cobra, tinha medo de escuro, tinha medo de tudo. Tinha medo até de escravo. Pedro tinha medo. Mas aí, como ele tinha se tornado pescador de homem, chegou um dia, tinha uma multidão de gente, e Pedro, que era medroso, sabe?
Aí começaram a falar uns negócios lá, que eu não vou entrar em detalhe, que a gente chama de dia do Pentecostes. Aí o Pedro criou coragem e ele fez uma pregação, falou que Jesus era o Filho de Deus, falou que Jesus tinha morrido na cruz, falou que Jesus, lá na cruz eles pregaram as mãos dele, assim, com prego, martelado, falaram que Jesus tinha pregado os pés de Jesus numa cruz, que tinham jogado uma lança assim, ó, que tinha passado de um lado e do outro assim, e passou tudo sangue, até a água saiu de sangue. Ele foi contando isso para aquela multidão, né? Falou que pegaram Jesus e puseram uma coroa cheia de espinhos assim na cabeça dele. E aquilo assim, cantou assim, aqueles espinhos, e aquilo foi sangrando, foi machucando, sabe? Que tinham batido em Jesus, machucado tudo Jesus, rasgado tudo Jesus, e que Jesus tinha feito aquilo para salvar a humanidade, que Jesus tinha morrido no lugar da humanidade. E aí uma multidão de pessoas acreditou. Sabe quantas pessoas que aceitaram Jesus, que Pedro pescou? Mais de 3.000 pessoas, quase a quantidade da cidade de população da cidade de Campinas. Não tem até bastante gente aqui? Vocês imaginaram todo mundo aceitando Jesus num dia só, sem microfone, sem internet? Pedro virou então pescador de almas. Ele passou a servir a Deus e a pescar almas para o reino de Deus. E é isso que Deus faz quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, o pastor Marcelo, ele já contou para vocês que lá no passado tinha passado um passado triste, um passado feio. A irmã Mercia, a mãe dele chorava, né, irmã Mercia? Mas aí um dia, Jesus falou assim, ó, sabe que ele tinha até um filho? Ele tinha um filho de Marcelinho. Então, Marcelinho, vem aqui. Aí Jesus falou, Marcelinho, vem aqui, que agora eu vou te chamar você de pastor Marcelinho. Aí esse Marcelinho, que é comigo até hoje, né? Mas é um grande homem. E olha quantas almas já pescou aqui. Que bênção, louvado seja Deus. Mas isso é para quem tem Jesus como amigo. Porque o tio Marcelo, o pastor Marcelo, não tinha Jesus como amigo, também o melhor amigo. Mas hoje ele tem Jesus como seu maior, o melhor amigo, né? E olha, o pastor Marcelo já passou casa, sufoco, mas Jesus não abandonou ele, viu? E os seus pais também já passaram por muitos problemas, por muitas dificuldades. Mas o nosso melhor amigo Jesus, assim como Pedro, Tiago e João quiseram Jesus como seu melhor amigo, os seus pais também quiseram Jesus como seu melhor amigo. Então, quando a gente está com um problema, estamos tristes, não conseguimos resolver, né? Às vezes o cara começa a entrar em depressão. Ninguém gosta de mim. Ninguém liga para mim. Eu não tenho amigo. Ninguém vem na minha casa. Ninguém quer brincar comigo. Ninguém quer emprestar um material. Aquele lápis de cor bonito que ele só tem que emprestar para mim, que eu não tenho. Ninguém gosta de mim. Mas Jesus ama cada um de nós. E Ele ama tanto que Ele morreu lá na cruz no meu lugar e no seu lugar. De tanto que Ele nos ama, de tanto que Ele é o nosso amigo. Você teria coragem de morrer pelo seu melhor amigo? Você tem coragem? Sim. Olha, duvido, hein? Mas Jesus teve. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele se entregou no nosso lugar. Já pensou que amigo que nós temos? Esse que é o nosso amigo verdadeiro. É o amigo de Pedro, de Tiago e João. Pedro, Tiago e João não estão mais aqui. Eles já estão lá no céu esperando o dia do arrebatamento. Mas nós que estamos aqui, Jesus morreu também. Mas quando foi no terceiro dia, Jesus ressuscitou, está vivo para toda a eternidade e está no meio de nós aqui. E Ele pode entrar dentro do nosso coração.
coisa interessante? Isso porque ele teve nós como amigo, mesmo que a gente não gostava dele, mas ele tem nós como nosso amigo. E nós podemos contar com Jesus como o nosso melhor amigo, né? Quando você está triste, quando você está com dificuldade, né? Aquilo que você precisa, tudo que você precisa, pode contar com esse Jesus aqui, que é o nosso melhor amigo, viu? Pedro, Tiago e João puderam ter sucesso na sua pesca, porque ele tinha Jesus como seu melhor amigo. E nós podemos ter sucesso na nossa vida quando Jesus é o nosso melhor amigo. Às vezes hoje, criança, tem uma válvula de escape. A sua mãe está com um problema, sabe o que ela faz? Ela vai lá no Facebook e fala assim: ai, mas eu estou tão triste hoje, põe até meu carinho de choro lá no Facebook. Aí as pessoas falam assim: que foi, amigo? Que foi, amiga? Precisa de água? Liga pra mim, não sei o quê. Mas aí a hora que vai contar o problema, não posso te ajudar. Porque às vezes a pessoa procura o Facebook como amigo, o Instagram como amigo, a vizinha como amiga para falar os problemas, né? Mas só Jesus é que pode nos ajudar, porque Ele verdadeiramente é o nosso amigo. Quantas vezes Jesus já nos guardou? Você sabia? Só hoje, quantos perigos que você passou, mas Jesus como seu melhor amigo, Ele te guardou e te livrou, porque é o melhor amigo. Ele livrou Pedro, Tiago e João de morrer afogado, porque ele era o amigo de Pedro, Tiago e João, e ele dá livramento também, e ele dá livramento para a nossa alma, porque a nossa alma, sem o nosso amigo Jesus, nós estamos condenados à morte eterna. Mas quando nós temos o amigo de Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João, eles não podem fazer nada por nós, mas Jesus pode. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João, eles foram grandes homens, ganharam muitas almas por uma vez, mas eles já morreram e estão lá no céu esperando o arrebatamento. Mas Jesus, ele morreu também, mas como eu já disse, ficou só 3 dias morto. Depois ele ressuscitou, e ele ressuscitou, não com aquele corpo triste, tudo machucado, tudo rasgado, tudo, sabe assim, detonado. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscitou com poder e grande glória. E quando ele se apresentou aos discípulos, até para Pedro e Tiago e João, depois que ele ressuscitou, e a primeira coisa que ele falou, ele disse assim: paz seja convosco, porque Jesus é a nossa paz. E aí, depois ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse Jesus tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para preparar um homem para levá-los ao céu, e tem poder para arrebatar e levar um dia para morar com ele. Não é por um ano, por uma semana, por 10 anos, mas é para toda a eternidade. E esse Jesus tem poder para nos dar a paz, para nos dar a liberdade, para nos dar libertação, para curar a nossa alma, para curar o nosso corpo físico, para tirar a nossa tristeza, para tirar a nossa angústia, para tirar a nossa depressão. Esse amigo Jesus é amigo para todas essas coisas, tá bom? Então, crianças, que Deus nos abençoe. Quero agradecer aqui ao pastor do Marcelo, a tia Marlene, as tias responsáveis pelas crianças. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Ixi, acabou o quarto. Deus abençoe, irmãos. Amém.